Bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. Segundo alguns pesquisadores da Bíblia, se fala que 366 vezes na Bíblia está escrito não tenhas medo. De alguma forma está escrito 365 para cada dia do ano e uma a mais para o ano bissexto. O medo, ele pode ser sadio porque nos livra de nos aventurarmos em coisas totalmente imprudentes. Então o medo, ele pode nos ajudar a irmos até certos limites. Porém, o medo não pode ser algo que nos paralisa, algo que nos apavora, algo que nos faz reféns. Nunca o medo sobre algo que é bom, ele pode ser alimentado. Eu não posso ter medo de amar. Eu não posso ter medo de me doar a Deus. Eu não posso ter medo de confiar a minha vida inteiramente a Ele. Eu não posso ter medo de confiar na Santa Igreja Católica. Eu não posso ter esse medo, um medo excessivo de errar. Posso ter medo de errar, é normal, mas o medo nunca pode nos paralisar, nos engessar. O medo, ele deve ser um trampolim onde eu paro, eu olho, se necessário for, eu paro, eu retrocedo para refazer melhor, ou então eu ultrapasso esse medo e pulo e avanço. Repito, nunca pode ser uma paralisia, nunca pode ser para nós algo que nos transforma em pessoas mortas, de forma alguma. Então, não tenhamos medo de darmos e gastarmos nossa vida pelo Senhor. De fato, Ele vale a pena. Ele é o nosso tudo, Ele é e basta. Como vai falar São Tomás de Aquino, só Deus satisfaz. Então, quando nós nos deparamos com essa verdade, nós não vamos ter a preocupação do que estão pensando de mim. Quando eu falo não ter a preocupação do que estão pensando de mim, não é fazer um monte de coisa errada e achar que as pessoas pensem o que quiser. Não é isso. Mas muitas vezes, o medo que existe hoje é um medo muito mundano. É o medo de pensar, puxa, vão dizer que eu sou virgem, vão dizer que eu sou carola, vão dizer que eu rezo muito, vão dizer que eu quero ser santinho ou santinha, vão dizer que eu sou uma pessoa muito exigente, muito radical, muito extremista, porque eu quero obedecer a palavra. Então, esse medo mundano, querer agradar as pessoas. Eu peco porque eu quero agradar os outros. Eu trago a morte para a minha alma porque eu quero ficar bem na fita para os outros. Isso não é de Deus, isso é maligno. O querer sempre agradar os outros, mesmo que seja preciso ofender a Deus. Esse medo, de fato, é dos covardes. Esse medo precisa ser dissipado. Nós não podemos ter esse medo mundano. Aí vamos entrar também agora um pouquinho sobre a cultura da morte, que eu já falei em outros vídeos, né? O que seria a cultura da morte? A cultura da eutanásia, do aborto, a cultura onde a família não é mais família, onde a pessoa pode casar com animais, onde a pessoa pode casar com vários homens e várias mulheres, onde a pessoa pode casar consigo mesma, como já teve um caso, casar com objetos, por aí vai. A cultura da morte é onde, se o outro tem deficiência, eu excluo. Se o outro tem defeitos, eu excluo. Se o outro é pobre, eu excluo. Se o outro não é tão inteligente, eu excluo. Ou seja, se ele não tem as aptidões que eu quero, eu vou excluindo. Mas aqui não é a famosa teologia da libertação, não, porque ela também é uma cultura de morte. A teologia da libertação que predomina na América Latina é uma cultura de morte. Não é uma teologia da libertação, como dizem, boa. Essa boa, talvez ela exista, porque os documentos apontam que na teoria ela existe, talvez deva existir. Mas eu não a conheço. Conheço os santos que na sua vida viveram como instrumentos da libertação de Deus na vida das pessoas. É bem diferente, né? Às vezes é tentar forçar as palavras. Na cultura da morte se usa muito algo chamado a linguística, né? A neurolinguística, ou
o predomínio da linguagem, ou seja, você muda as palavras, ou então você coloca as mesmas palavras para que elas tenham um outro sentido. A teologia da libertação é especialista nisso, né? Mas também o pessoal da ideologia de gênero, o pessoal abortista, o pessoal da nova ordem mundial é especialista em mudar palavras. Pega uma palavra bem bonita, mas afinal o que tem por trás dele é veneno. Por exemplo, a defesa da mulher. Quando você fala defesa da mulher, é o direito da mulher abortar, o direito da mulher ser independente, o direito da mulher não ter família, o direito da mulher se deformar. Que defesa da mulher é essa? Isso não é a defesa da mulher, é a destruição da mulher. Outra coisa, vão se colocando palavras em relação às leis do aborto para se provar o aborto. Aí coloca uma palavra bem bonita e difícil. Só quem vai estudar sobre aquela palavra ou aquele contexto que está escrito aquilo, que vai entender que aquela palavra é um assassinato. Então a cultura da morte, ela vai usando esses planos maquiavélicos, o fingimento, né, para tentar implantar isso cada vez mais nas pessoas. E a cultura da morte é tão cruel que ela quer começar já desde a criança bem pequena, 4 anos, 5 anos, ou até 3, né? Tem cantos que tem os berçários já, para ir mudando a cabeça da criança, porque hoje não se quer mais doutrinar. Mais do que doutrinar, se quer mudar o comportamento das pessoas, né? Eu estava no ônibus semana passada, indo para um local, e uma pessoa comentava o seguinte, aliás, eu ia de Topic para um local e falavam o seguinte: cara, na minha aula mandaram fazer um tema, por que o funk é bom? Por que o funk... Argumente porque o funk é bom e porque as pessoas têm tanto preconceito com o funk, dizendo que não é cultura nem música. Ou seja, o texto já induzia a pessoa que ia escrever, a qualquer pessoa, a ter que dizer que o funk é bom. E se a pessoa fosse escrever o contrário, já estava sendo preconceituosa, porque o próprio texto já dizia que o funk sofre preconceito, ele é cultura e tal, e você tinha que argumentar dizendo que de fato o funk é cultura, o funk é algo bom, o funk é produtivo, o funk não traz nenhum malefício. Ou seja, você já tem um texto que te induz, então é uma agressão à sua forma de pensar, porque querendo ou não você vai dizer, puxa vida, eu vou ter que argumentar como se eu concordasse que o funk é bom. Então, aos poucos, isso é mais do que uma lavagem cerebral. A pessoa vai argumentando, daqui a pouco ela mesma se convenceu que ela é preconceituosa e que o funk é bom. Como teve no Enem ano passado, sobre o preconceito, sobre a intolerância religiosa. Olha só, é como se no Brasil predominasse a intolerância religiosa. Então você já vai fazer o texto como se isso fosse algo muito presente no Brasil. Você pega casos isolados, né, e coloca isso como uma intolerância religiosa geral, que está contaminando o Brasil. Nós sabemos que não é assim no Brasil. Mas o texto que você vai fazer vai induzindo a isso. E já que o cristianismo prevalece, quem são os intolerantes? Segundo o desejo que esse texto tem de induzir. Os cristãos são intolerantes com as religiões africanas, com a religião muçulmana, com o espiritismo, com outros. Olha, o cristianismo é intolerante. Isso é inadmissível, o cristianismo é mal. Ou seja, começa a se lançar ideias aonde você vai começar, puxa, de fato, eu sou intolerante, porque eu não concordo com o espiritismo, eu não concordo com os testemunhos de Jeová, eu não concordo com os mormons, eu não concordo com os muçulmanos, e discordo e tenho argumentos, então eu sou preconceituoso. Então o texto vai levando a você, vai tendo agressão na sua mente, e você vai começando a pensar e contradizendo os seus valores. Imagina isso na cabeça de criança, começando desde criança. Se para o jovem isso já é difícil, e ele já é agredido, e se não tiver cuidado ele é manipulado, ele vai mudando de comportamento. Por isso que em algumas escolas onde se aprovou a ideologia de gênero, se incentiva que as crianças se toquem.
Porque elas não vão passar pelo crivo de dizer isso é certo ou errado, elas já vão fazer. E como elas fazem e vão fazendo esse tipo de coisa, ou seja, aquilo já vai fazer parte dela de alguma forma. Então ela nem vai ter o crivo, a peneira de pensar, isso é certo ou é errado? Eu devo fazer ou não devo? Não. Como ela já vai fazendo, então para ela já é o certo, já é o padrão. E para tirar isso da cabeça da criança, difícil. E um terceiro ponto aqui, queria colocar, o grande inimigo nosso, que é o nosso ego, a nossa egolatria. Nós muitas vezes nos colocamos acima dos outros, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa vaidade. Lembra aqui dos pecados espirituais que vai falar São João da Cruz, né? Vai falar da gula. A pessoa que se converteu, mas ela tem a gula de saber mais. Não somente o desejo seja, mas aquela gula, aquela coisa desordenada, né? Aquela pessoa também avarenta. Esse aqui é os meus livros, esse aqui é as minhas pregações, isso aqui são os meus cursos, tudo é meu. Ele pega coisas espirituais e toma para ele. É o pecado espiritual da avareza. Não é avareza somente de bens materiais, mas de bens espirituais. É meu. Já existe o pecado da ira espiritual, que seria aquela pessoa que julga os outros, que fica com raiva quando alguém peca e ela se faz como justiceiro, como um grande santo, e ela fica indignada. Eu não falo de uma ira santa, mas lembre, os santos ensinam que quem vai ter uma ira santa são pessoas santas. A nossa ira pode ser até justa, ela ser racional. A nossa indignação deve até existir e ser boa. Mas a ira é santa quando ela se move dentro de santos. Geralmente a nossa ira ela é cheia de imperfeições, de pecados, de desordens. Não vamos achar que a nossa ira é santa. Isso seria muito presunção nossa. Como fala São Paulo, irai-vos e não pequeis. Isso aí já é o nível que nós devemos chegar um dia. Irar e não pecar. Já tem aquele... Por isso a pessoa que está na vida espiritual, o que seria o pecado espiritual da ira? O pecado de não ter paciência com os outros, com a fraqueza dos outros, de corrigir com amor, com caridade, com firmeza, claro, mas com amor e com caridade. Então, é esse ego. E poderia dar vários outros exemplos, né? Da inveja e tal, todos os outros. Mas vamos examinar o nosso interior. Às vezes nós fazemos atos que são aparentemente bons, mas são motivados pela inveja, pelo orgulho, pela preguiça, pela soberba. Vamos ter essa vigilância do nosso interior. Porque muitas vezes nós podemos achar que estamos dando diamante para as pessoas e podemos até estar dando diamante, mas não entregando como presente, mas jogando na cara da pessoa e a destruindo com esse diamante. Que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude a vencer o ego, a cultura da morte e ao mundanismo.